fato, com o governo militar, nós tivemos uma nova concepção de assistência social. O governo militar tinha o interesse de desenvolver o Brasil como uma potência competitiva na ordem internacional. E sabia que para isso não podia sustentar os índices de pobreza que sustentava. Então o governo militar criou as chamadas políticas sociais compensatórias e distributivistas. Qual é que era a concepção dos militares? Se o mercado concentra a renda, o papel da política pública é cobrar essa renda sob a forma de impostos e distribuir sob a forma de benefícios para a população pobre, certo? Portanto, se o mercado concentra, o papel do Estado é distribuir a riqueza, pegar a renda dos ricos e levar para os pobres. Não fazia isso por nenhum compromisso ideológico, de nenhuma natureza, mas sim por um projeto de fato de grande nação, de nação poderosa e de povo razoavelmente forte e desenvolvido. Por isso, criou os escritórios nacionais lá, as grandes tecnoburocracias federais, o INPS, fortaleceu a LBA, criou o BNH, a FUNABEM, a Central de Remédios, a COBAL e todo esse conjunto de órgãos federais que concentravam em Brasília todas as decisões e todas as políticas para atender as populações que precisavam de proteção social. Ora, era muito boa a intenção e algo elogiável. No entanto, ao final do período militar, quando a gente olhou de volta para as políticas sociais desse período, o que a gente percebeu? Que elas não alcançaram o seu objetivo de pegar renda dos ricos e repassar para os pobres. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela era extremamente centralizada, então faltava tecnologia de atuação adequada à realidade local. Mas a segunda principal razão, e era uma máquina muito burocrática, escritórios federais, que se traduziam em escritórios estaduais, que depois viravam escritórios municipais, né? Permeada de corrupção em toda a malha dessa rede. Boa parte dos recursos, quem sabe a maior parte dos recursos, não chegava ao público destinatário final. Mas não era esse o maior problema. A meu juízo, o maior problema dessa política do governo militar foi de que, como é que se realizava a política? Se pegava os recursos, por exemplo, do Sudeste, de São Paulo, cobrava sob a forma de impostos e dava para a população do Nordeste para desconcentrar a renda do país. Mas davam através de quê? Davam dinheiro para pobre? Ora, isso é proibido no Brasil, dar dinheiro para pobre. Pobre com dinheiro é capaz de comprar cigarro, televisão e cachaça, né? É isso que a gente acha, que não se dá dinheiro para pobre. Então o que a gente dá? A gente dá vale leite, vale refeição. Eu não sei como é que se chama rancho, a gente dá o rancho para o pobre. Como é que se chama rancho aqui? É rancho também, Santos? Cesta básica, dá a cesta básica, dá um módulo habitacional ou a cesta básica da habitação, que se dava produtos, né? Ora, senhoras e senhores, aonde é que esses produtos eram comprados? Quem é que construía toda a política do BNH? Eram as grandes empreiteiras, os macro-atacados, os grandes negócios, comerciantes do Sul e do Sudeste. Então o recurso que era cobrado sob a forma de impostos ali, 3 ou 4 dias depois estava de volta gerando riqueza ali. Porque o que gera independência é dinheiro, e não só o leite. O leite minimiza sofrimento, mas não dá emancipação. Ele não gera uma nova situação social. Sem renda mínima não há emancipação. Claro que o sujeito recebia hoje o vale leite ou a cesta básica, no dia seguinte ele ia às portas do Estado porque ele estava de novo com fome, de novo precisando do auxílio. Por isso essa política se frustrou. Nos anos 80 nós entramos no vácuo, sem LDA, a LDA em crise, perdão, mas acima de tudo, não contando mais com a política do governo militar, nós entramos num vácuo na política social no Brasil. E nós criamos o tal do modelo preventivo. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar disso aqui, porque é meio antipático, mas nós atuamos toda a década de 80 no modelo preventivo. Qual é o problema do modelo preventivo, a meu juízo? Olha, o modelo preventivo ele tem alguns problemas. Em primeiro lugar, ele é extremamente reducionista, porque ele olha para o social e vê o social como se ele fosse um paciente à frente do médico. É a medicalização do social. Ou seja, no social a gente atua ou curativamente, repressão, ou preventivamente, fazer com que os pobres não venham a delinquir. Então eu encerro mostrando como é que estes acordos internacionais se refletem no interior da sociedade brasileira, na legislação brasileira. Em 1988 nós tivemos a Constituição Federal, muito criticada do seu ponto de vista político e econômico. Mas não resta nenhuma dúvida que, de fato, no campo dos direitos é um instrumento avançado, adiantado, que diz para nós, se a gente lê a Constituição no campo dos direitos, a gente vê que tipo de cidadão brasileiro nós poderemos ter no próximo século, no próximo milênio.
1990 nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que rompeu com a doutrina da proteção integral e a doutrina da situação irregular e criou a doutrina da proteção integral, um dos instrumentos de proteção à infância mais avançados do mundo. Em 1993, aqui a Lei de Incentivo à Cultura, que também viabiliza as ONGs que trabalham na área de desenvolvimento e fomento à cultura. Em 1993, nós tivemos a Lei Orgânica da Assistência Social. Vejam bem, pela primeira vez na história do Brasil, a assistência social passa a ser um dever do Estado. A assistência social passa a ser uma política pública, dever do Estado, inscrita no campo da Seguridade Social, junto da saúde e da previdência social. E a Lei Orgânica da Assistência Social fala em direitos sociais básicos. O que significa isso? Se o Estatuto garante privilégio para as crianças, porque elas são os únicos seres humanos em desenvolvimento, a Lei Orgânica da Assistência Social diz o seguinte: que os privilégios legais da infância passam a ser privilégio de todos os brasileiros, basta que eles se encontrem em situação de risco pessoal ou social. Em 1998, agora, nós tivemos finalmente a aprovação da Lei do Trabalho Voluntário no Brasil, de um lado legitimando e fortalecendo o trabalho voluntário e de outro lado protegendo as ONGs das imensas ações trabalhistas que as nossas organizações recebiam ao final de cada trabalho voluntário. E agora nós estamos trabalhando no novo marco legal do terceiro setor, que é um projeto-lei do Executivo Federal, que tenta finalmente fazer a separação entre instituições de direito privado, de caráter público e fins filantrópicos, que efetivamente prestam serviço gratuito para a população, e instituições que, embora sejam reconhecidas de interesse público, elas ainda assim são de caráter privado, na medida em que têm vendas sistemáticas de serviços feitos para a população. Ao legalizar o novo marco legal, vai ser possível nós lutarmos pela reconquista de incentivos fiscais para a área social. Nós temos que buscar para a área social o mesmo conjunto de incentivos fiscais que a área cultural já alcançou. Só que a área social só alcançará os mesmos níveis de incentivos se nós conseguirmos separar a Golden Cross, o Clube dos 13 de futebol, o Corinthians, o Grêmio, o Flamengo, da ONG da vovó. Como é que é o nome dessa ONG? Tá? Hoje, vovó Benedita. Hoje a vovó Benedita está enquadrada na lei nos mesmos critérios, benefícios e direitos do que o Santos Futebol Clube e o Esporte Clube Corinthians. Queremos registrar a presença do senhor José Gondim, secretário do Esporte e Cultura de Santos, e também da ilustríssima senhora Lídia Massuto, presidente do Fundo Social de Solidariedade. O que nós estamos aqui querendo fazer é mostrar como é que a gente pode mudar as coisas, já que o que nos faz vir aqui é tentar fazer transformações e fazer mudanças. E basicamente eu acho que as mudanças que a gente quer fazer são calcadas em várias dessas declarações, várias dessas convenções e várias dessas legislações que o Léo acabou de mostrar para vocês. E é muito interessante eu estar aqui falando depois do Léo, porque o Léo deu um banho aqui, acho que para todo mundo, da evolução, da reflexão humana e da sociedade, da evolução, em relação às questões dos direitos humanos, da igualdade, as questões da dignidade humana, né? E como é que essas coisas acabaram evoluindo e em que pé estamos hoje. Em que pé está a legislação, em que pé estão as convenções, como as estruturas e as organizações acabaram avançando. Porque é muito importante a gente tentar aliar a reflexão, o pensamento, né? A história, né? Recuperação da história, para que a gente possa se orientar no futuro e que a gente possa partir para a ação. Hoje, né, as empresas que perceberam isso, né, adotam a postura ética em todas as suas operações. Não é mais a empresa apenas atuando na comunidade,
Não adianta você dar uma referência, que você adota uma creche, ajuda uma escola, ajuda uma entidade não governamental, se você não tiver a mesma postura em relação aos teus funcionários, aos teus consumidores, em relação ao meio ambiente, aos fornecedores e ao governo. É uma atitude que tem que permear todas as suas atividades, porque senão a incoerência vai fazer com que você não tenha aquela gratificação que você imagina, pelo contrário, se volta contra você. Empresas que fazem ações filantrópicas, mas empregam mão de obra infantil, na Indonésia, por exemplo, tem enormes problemas hoje no mundo. Empresa que faz ações na comunidade, mas agride o meio ambiente, desrespeita o consumidor, tem enormes problemas. Não adianta dizer, eu vou ajudar a comunidade se eu não respeitar meu consumidor. Não adianta uma empresa como a Sharing, ter ações na comunidade se não ter responsabilidade com seus consumidores e com o público. Então, é a ideia da totalidade das ações da empresa. As empresas, inclusive, que hoje adotam posturas socialmente responsáveis, pagando impostos, produtos não tóxicos, não agredem o meio ambiente, investem na comunidade, etc., estão se juntando em torno de organizações como Ethos, por exemplo, para que se nivele por cima a relação empresarial em todas as comunidades. Tenho várias histórias para contar para vocês, como essas, mas apenas dizendo que, para finalizar, que a responsabilidade social empresarial, chamada a postura ética da empresa, com todos os seus públicos, é um conceito, uma ideia que, se posta em prática, tem um poder de transformação enorme. E por isso que lideranças empresariais que estão trilhando esse caminho, que estão trazendo pessoas para refletir e que estão engajando parceiros, estão realmente trabalhando para que a nossa sociedade se transforme, para que a gente tenha um futuro melhor. Sem isso, não vai acontecer. Com isso, nós temos esperanças. Obrigado. Pergunta: como compatibilizar o desenvolvimento das empresas com uma ação de contenção na criação de necessidades supérfluas? Ponto fundamental para a formação do caráter e reestruturação social? Eu não entendi direito, Se uma ação de contenção... Poderia, na sua opinião, compatibilizar o desenvolvimento das empresas com um aspecto fundamental do desenvolvimento ético das pessoas e da educação, que é a contenção da criação de necessidades supérfluas, que é um ponto importante na formação do caráter e na transformação social. Como é que você enxerga isso, compatibilizar isso? É um pouco o que eu falei antes, que a postura ética é sempre uma questão de opção, de escolha de prioridade. O que é mais importante, o que é menos importante. O que é supérfluo, o que é mais supérfluo. Então, a mesma coisa, colocar a questão de o que eu faço primeiro, o que é mais importante. Na realidade, é o estabelecimento de uma escala de prioridade. Não adianta dizer, olha, o que eu mais gosto, o que eu mais amo na vida são meus filhos. Quanto tempo você gasta com eles por semana? Tem semana que 1 minuto, outra semana 30 segundos, Então, dizer o seguinte, é uma questão de opção. O que na prática você faz, que atitude você toma com prioridade? Então, eu gosto de investir em educação, mas o que você compra durante a semana? Eu compro um restaurante. Quanto tempo você gasta em educação? Nada. Então, a ideia é exatamente estabelecer a escala de valores e prioridades. Mais ou menos isso. Luigi, como agir na questão do não aceitar uma empresa que usa mão de obra infantil no processo licitatório? É uma questão política ou jurídica? Política, porque aqui no estado de São Paulo tem um projeto de lei
a nível federal, que proíbe empresa que usa mão de obra infantil de participar de qualquer licitação pública. Estamos vendo, inclusive, no BNDES, como exigência de financiamento. E aqui no Estado de São Paulo, foi conseguido. Então, aqui no Estado de São Paulo, a empresa que usa mão de obra infantil não pode participar de licitação. A mesma coisa, qualquer empresa. A Natura, por exemplo, descobriu que um fornecedor dela usa mão de obra infantil. Então chegou a dizer o seguinte: ou você muda o processo de produção e coloca as crianças na escola, ou você não fornece mais. E conseguiu fazer. Então o poder de cada empresa, com o seu meio ambiente e do governo, é muito grande. A Selma, o senhor acredita que o presidente da Fiesp pôde varrer a poeira da antiguidade? O presidente da Fiesp atual, Horácio Laffer Piva, faz parte do Conselho Deliberativo do Ethos e está engajado há um bom tempo nos trabalhos da Fundação Abrinq. Temos grandes esperanças que nessa nova administração a Fiesp, por seu poder, vai ser uma grande mobilizadora da responsabilidade social empresarial. Nós estamos programando um ato de assinatura de entidades empresariais e de empresas contra a discriminação de qualquer tipo em local de trabalho, por exemplo. Este é um gesto político com grande repercussão. E o Marcelo gostaria de considerações sobre a divulgação das ações das empresas. Deve existir a divulgação, de que forma, balanço social, etc. Nós incentivamos muito mesmo as empresas a divulgar suas ações. Porque é aquilo que eu falei antes, é fundamental dar uma referência para a sociedade do que é possível fazer, do que se faz. Os empresários também, na lógica empresarial, todos nós conhecemos, é a lógica da competição. Se o empresário sabe que o outro está fazendo e o outro está tendo reconhecimento, esse gesto de mostrar o que se faz é mobilizador para as outras empresas. A gente está cansado de ver num determinado setor, numa determinada cidade, numa determinada comunidade, uma empresa, um empresário começar a fazer determinada ação. Isso, pela lógica empresarial, acaba contaminando os outros. Então ele tem uma função, o empresário tem uma função não só de ter essa postura socialmente responsável, mas também sinalizar para a comunidade o que se pode fazer, o que uma empresa pode fazer, dar uma referência, mostrar que é possível e, sobretudo, que dá certo. Acaba dando certo, isso funciona, os consumidores acabam reconhecendo, acabam comprando, acabam apoiando. Nós temos 1000 exemplos. A Natura, que eu acabei de citar, que foi considerada a empresa do ano, que quintuplicou seu faturamento em poucos anos, foi graças à competência empresarial, mas basicamente à ética que está premiando todas as suas ações. No momento, o senhor Ronaldo Luiz Monteiro, presidente da Associação Comunidade de Mãos Dadas, gostaria de prestar homenagem ao senhor Odete Grajeto. A minha primeira ideia em participar, eu ainda nem conheci o Ronald, mas ainda nem tínhamos a ideia de montar a comunidade de Mãos Dadas. Eu gostaria de montar tinha a ideia de ter montado uma fábrica de macarrão com mão de obra de adolescentes em situação de risco. Então a minha ideia era assim: não, monta a fábrica, eles empregam, ofício, a prefeitura ou entidades compram um macarrão, tá? Na minha cabeça estava pronto o modelo, né? Eu fui então falar com uma pessoa e essa pessoa falou: isso é enviar. 5 minutos bastou para destruir o sonho que eu tinha de participação. Mas eu sou muito teimoso, eu sou muito persistente, e eu, de novo, fui atrás.
e acabei encontrando o Rômulo e outras pessoas que tinham ideias parecidas. Imediatamente, nós quisemos implantar aquilo que nós tínhamos na cabeça. E, na verdade, aquilo que nós tínhamos na cabeça não era aquilo que a sociedade pedia, não era o melhor processo de participar. Quebrou uma cara de novo e aprendemos muito. Saímos para procurar, fomos ver todas as instituições, visitamos, passamos ali meses visitando instituições para entender um pouco desse processo. E continuamos aprendendo até hoje. A segunda, eu acho que eu comecei pelo erro. A gente sempre, às vezes, quando não sabe, começa pela tentativa e erro, de acerto e erro. E a segunda, nós constituímos a comunidade de Mãos Dadas, e aí o Rômulo vai conhecer o Martinelli, que é o presidente do Instituto CIA, uma figura fantástica, né? Conhecemos também a Márcia lá, e falou, pô, ele tem dinheiro, o Instituto CIA tem 5, 6 milhões, 4 milhões de dólares anualmente, em que ele dirige esses recursos para projetos na área da assistência social. Elaboramos, contratamos, com a experiência do empresariado, uma psicóloga, uma assistente social, uma jornalista, não sei o que mais. Bom, vimos montar a nossa associação. E aí, no dia da posse, chegou o Martinelli lá, né, convidado, sentou. A nossa lista da nossa missão eram umas 3 páginas. Começava aqui, voltava, e ele entrou lá e começou a ficar assustado, começou a ler aquele negócio todo, falou, não, é bastante, vocês têm bastante vontade de participar. E aí nós aprendemos a focar o nosso trabalho, e que na ânsia de ver concretizadas algumas ações, nós tínhamos cometido o maior erro e o que a gente faz todo dia. Nós não focamos o nosso trabalho e ele acaba não se tornando eficiente. Esse trabalho, então, essa surra que nós tomamos no começo, foi suficiente para que nós diminuíssemos a nossa arrogância empresarial e que nós pudéssemos, então, aprender a partir de quem sabe falar e de quem já tem uma experiência. E essa cidade tem uma experiência nessa área muito grande. Na prática, isso é extremamente difícil, porque parece que afunilou tudo num momento só, e hoje nós temos grandes serviços na área da assistência social em nossa cidade, não só exclusivamente na área da Secretaria da Assistência Social, mas na área da educação, na área da saúde, enfim, todas as áreas que compõem as políticas sociais básicas. Como reduzir um Estado que está comprometido já com toda essa questão? Como enfrentar o desafio onde o Estado é cada vez mais pressionado no sentido de dar a sua colaboração? Isso não é uma pressão social, uma pressão legal, em que o Estado se responsabiliza por aquele em que não tem os mínimos necessários para sobreviver. Então, em determinados momentos eu me encontro assim numa parede, sendo pressionado pelos dois lados, né? Como atender a essas duas necessidades? Como reduzir o Estado? E hoje a Prefeitura de Santos tem 12.600 funcionários, e vai, obrigatoriamente, todo mundo sabe a condição da Prefeitura de Santos, não só da Prefeitura de Santos, mas com todas as prefeituras do Brasil inteiro, e que não existem recursos necessários sequer para pagar a folha de pagamento, a folha do pessoal. Então vai haver essa redução, e obrigatoriamente nós vamos ser pressionados a redefinir esse modelo de Estado frente a essa complicada situação onde nós temos que atender aqueles que não têm, aqueles que se encontram na área da exclusão social. Vocês imaginem ter que fechar alguns serviços. Quem é que aceitaria hoje o fechamento de alguns serviços que já vem sendo desenvolvido? Como enfrentar essa descentralização desse Estado que não passa recursos sequer mais para as entidades
que atuam com programas de atendimento, como falou o Léo. Esse é um desafio enorme. Eu vou só mostrar rapidamente aqui. Adolescentes usuários de droga. É um programa que nós estamos desenvolvendo na Casa do Trem, que vai atender 100 adolescentes consumidores de crack, basicamente, voltados ao atendimento de crianças que estão em situação de rua, cujos laços familiares estão desestruturados. Adolescentes vítimas de exploração sexual, projeto Meninas de Santos, voltado ao atendimento da prostituição infanto-juvenil. Esta é a área de adultos, não é? Que nós desenvolvemos. Nós temos um abrigo também para 100, com capacidade de 100, plantão social. Atendemos 843. Bom, tem toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, e se eu me ater a isso aqui, nós vamos demorar muito tempo. Nós lutamos para que haja essa integração, porque amanhã eu não sou dono do meu cargo. Amanhã eu saio e outras pessoas não devem recomeçar tudo de novo. Eu tenho obrigação ética de deixar um acúmulo para as pessoas que vêm no meu lugar darem continuidade a esse trabalho. E isso só é possível a partir dessa organização da sociedade, desse comprometimento que não é mais a vontade do poder político local, do executivo, mas que é a vontade da sociedade. Quando se forma essa rede não retorna, essa rede só vai adiante. Então, eu acredito plenamente na participação dos empresários como mais uma força dentro desse segmento, dessa rede. Não como único, e nem como o melhor, e nem como o pior, mas como um parceiro que tem a obrigação de participar nos destinos da sua cidade. E não é difícil, basta um pouco de vontade para participar desse modelo. E eu tenho certeza absoluta de que todos que estão aqui podem colaborar e muito para isso. Obrigado. O Instituto CEA agradece à comunidade Mãos Dadas pelo convite nessa festa de cidadania, porque numa quarta-feira, 8 horas da noite, depois de um longo dia de trabalho, certamente, a gente tem um espaço como esse ainda lotado de pessoas querendo saber o que está sendo feito para a melhoria da qualidade de vida da comunidade da qual a gente pertence. Então, obrigada e parabéns por vocês continuarem aqui. Quero também, em nome do Martinelli, dizer que ele sente muito por não estar aqui presente, teria muita vontade, tenho certeza disso, de estar podendo compartilhar com vocês de algumas reflexões, porém, como bem disse Ronald, ele teve um problema familiar, enfim, que o impossibilitou realmente de estar aqui. E eu ontem, chegando de Recife, 10h30 da noite, fiquei sabendo que estaria aqui com vocês. Então, eu espero estar à altura do Martinelli para cumprir o meu papel. Nos foi solicitado trazer a vocês a experiência que o Instituto CEA tem nas suas ações sociais, focando principalmente na questão de voluntariado corporativo. Mas antes de falar sobre o case Instituto CEA, eu acho que é muito importante que vocês entendam o que motiva a CEA a criar o Instituto CEA, ou seja, por que uma empresa atua no terceiro setor. Para quem não sabe, o terceiro setor existe porque, inclusive, existem o primeiro e o segundo. O primeiro setor é o governo, é o Estado, o segundo setor é o mercado, e o segundo setor é o mercado, e o terceiro setor é o setor sem fins lucrativos. Ou seja, por que uma empresa que naturalmente se encontra no segundo setor está engajada no terceiro? Que coisa estranha, né? Então, vamos entender um pouco isso. Vamos ao réplica. Muitas coisas, entre elas a própria satisfação por ter contribuído, por ter acompanhado e avaliado os resultados e se sentir parte integrante dessa sociedade, dizer, eu também consegui cooperar, eu também consegui ter a minha ação ali. É uma fonte de motivação interna, né? Quando a gente atua com voluntariado, a gente percebe essas pessoas mais engajadas com a empresa, percebe essas pessoas
percebendo que elas fazem parte de um movimento que vai além do dia a dia dela, vendendo, atendendo um cliente, né? Ela percebe que a empresa tem uma postura diferenciada e é muito legal fazer parte desse time, né? É uma escola de liderança, pessoas que possivelmente no seu dia a dia, na sua tarefa cotidiana, não conseguiriam desenvolver atividades que pressuponham criatividade, enfim, transcender da sua atividade normal. Aqui, atuando voluntariamente, sim, aqui você tem liberdade para propor, você trabalha em equipe, você divide tarefas, enfim, a gente tem resultados muito interessantes. Há uma interação transformadora, ou seja, a empresa, quando interage com a comunidade, ela contribui, porém ela também recebe dessa mesma sociedade elementos valiosos, inclusive para ela rever os seus valores internos. Quantas fundações hoje já não conseguiram influenciar positivamente as suas organizações mantenedoras? Podem ter certeza que muito. E valor agregado, ou seja, possivelmente a gente nunca vai conseguir mensurar quanto eu vendi mais a partir da minha ação cidadã. Porém, a gente sabe que a empresa passa a ter um diferencial naquela comunidade. Ela passa a ser entendida de outra forma. Ela não é só aquela empresa que oferece bons serviços. Ah, é aquela empresa, que legal, que faz um trabalho super interessante. E possivelmente no momento de desempate eu digo, eu quero aquela empresa, porque aquela traz algo mais para a sociedade da qual eu faço parte. Okay? Isso é o que são os valores da CIA no momento em que ela decidiu criar o Instituto CIA. Tem retornos externos, ou seja, na própria relação que esse voluntário estabelece com as instituições, ele traz o componente humano, ele traz o componente afetivo. As pessoas não estão lá obrigadas, as pessoas tiveram a vontade voluntária de estar lá. Então elas têm uma relação de carinho com as instituições que elas apoiam. Nós temos retornos para o próprio voluntário. As pessoas se desenvolvem, né, profissionalmente, se desenvolvem pessoalmente. Elas não são avaliadas pela sua ação voluntária, mas elas muitas vezes crescem na empresa porque elas passam a ter